Olá, eu sou Carol Siqueira e começo agora, ao vivo, pela TV Câmara, mais um Ocupação, com jovens do Brasil inteiro que passaram a semana conhecendo como funciona a Câmara dos Deputados. Boa noite, sejam bem-vindos, todos vocês aqui. Espero que vocês gostem do programa. O programa de hoje vai falar dos desafios do primeiro emprego. E os jovens aqui da plateia vão discutir com os dois líderes partidários jovens aqui da Câmara. O deputado Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro, líder do PMDB. Seja bem-vindo ao programa, deputado. Espero Boa que você noite. goste. E também o deputado Domingos Neto, do PROS do Ceará, líder do PROS, o líder mais jovem da Câmara, não é isso, deputado? Isso sim. Boa noite, Carol. Boa noite a galera do Estágio Visita. Fala, Léo. Prazer estar contigo aqui. Valeu. Seja bem-vindo todos. E se você está em casa e quer participar do programa, entre no nosso site no Facebook ou mande e-mail para programaocupação@câmara.leg.br e a gente também tem uma sala de bate-papo oficial no site da TV Câmara. É www.câmara.leg.br/ocupação. Quem está aqui no programa quiser tirar foto, é só marcar o nosso programa, @programa Ocupação no Instagram. E antes de começar a discutir o tema de hoje, nós vamos dar uma olhadinha como é que foi a semana desses jovens que tiveram palestras, visitas aos locais onde as leis são feitas. Veja aí na reportagem. Nesta edição do Estágio Visita, os jovens vieram com bandeiras e animação. Para alguns, chegar até aqui foi uma vitória. A seleção do estágio foi disputada. Eu liguei várias vezes, entrei em contato com os assessores, assim, eu acho que o pessoal do gabinete já nem me suportava mais, porque todo mundo que eu tinha contato, tanto lá de São Luís como daqui de Brasília, eu entrei em contato. O processo seletivo com o deputado Alexandre Leite foi um pouquinho complicado. A gente teve que fazer um projeto de lei envolvendo o tema de transporte. Eu fiquei sabendo através de um colega que também participou, então eu mandei uma carta para todos os deputados federais do meu estado, 8 deputados federais, contei a minha história de vida, contei sobre a minha participação no Parlamento Jovem, que eu fiquei em terceiro lugar, mas não pude vir, porque somente o primeiro lugar poderia vir, mas hoje eu estou aqui muito feliz e quero poder contribuir com o meu estado de alguma forma com tudo que eu aprendi aqui. Entre as atividades da semana, os estudantes aprenderam a navegar no site da Câmara, onde estão todas as informações sobre deputados e projetos de lei que tramitam no Congresso. O site hoje é uma das principais ferramentas de pesquisa para os universitários. Inclusive até na nossa universidade, né, a Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, a gente tem até um grupo de estudos sobre reforma política. Inclusive a gente tem acompanhado através do site da Câmara dos Deputados, e os professores também nos orientam a acompanhar pela Câmara dos Deputados, pelo site da Câmara dos Deputados. Um dos pontos altos do estágio foi a visita à galeria do plenário Ulisses Guimarães, de onde os estudantes puderam acompanhar a ordem do dia e conversar com alguns deputados. E se a experiência proporciona o debate direto com os parlamentares, então vale muito a pena a semana de estágio. E como em todo grande grupo, as impressões foram diversas. Quando você assiste a TV, você vê um deputado discutindo com outro e tudo mais. E quando você vê que um deputado cumprimenta o outro. Então, assim, aquela guerra de ideologias, mas eles se respeitam. Então, assim, é uma coisa que eu acredito que deve haver em qualquer tipo de discussão, é o respeito. Porque independente de ideologia, independente de partido ou posicionamento, tem que se manter o respeito. Para mim foi muito complicado esse momento com os deputados, porque as opiniões são muito divergentes, né, do que eu acredito, e alguns deles acabam não respeitando não somente a opinião alheia, como acabam ofendendo alguns deputados. Isso me incomodou um pouco, na verdade. A mídia nos passa uma visão totalmente deturpada do trabalho dos deputados na Câmara. E o estágio nos deu a oportunidade de acompanhar o trabalho das comissões, o trabalho nos bastidores, como é feita a política realmente. Então, eu achei super importante e super enriquecedor. E aí, gente, gostaram do estágio visita?
Muito bom. Deputado Pisciani, é importante o jovem o que participou do estágio de visita e que está em casa entrar em contato com o seu representante? Olha, eu acho que é fundamental, principalmente para o deputado. Eu costumo dizer que o político ele precisa ser cobrado. Ele precisa, porque Brasília tem um ritmo muito intenso de trabalho, você mergulha aqui nos temas mais variados, e quem tem que trazer o sentimento das ruas, o sentimento das realidades locais, que muitas vezes são diferentes de um estado para o outro, de uma região para outra, são os cidadãos, que devem procurar o seu representante, falar do que gostaram, falar do que não gostaram, falar do que acham que precisa melhorar. Muitas vezes o deputado deixa de fazer uma coisa não porque não queria fazer ou porque não desejava fazer, muitas vezes porque aquela reivindicação não chegou até ele. E, na outra ponta, os jovens podem conhecer mais de perto Brasília, podem conhecer mais de perto a dinâmica do Congresso Nacional e, quem sabe, né, aqueles que tiverem vocação não podem buscar a vida pública, quem sabe um dia estarem aqui também representando a população brasileira e a população dos seus estados. Deputado Domingos Neto, o que você acha que os jovens não podem perder nessa visita aqui, no estágio de visita na Câmara? Bom, primeiro que eu estava dizendo aqui, estava comentando com o Léo, que esse programa vem crescendo e crescendo muito aqui para a Câmara dos Deputados. Para nós tem uma importância imensurável poder ter esse contato direto e poder ver que a mensagem, sobretudo, que fica na maioria deles, é que passa a conhecer e ter uma visão totalmente diferente do papel do deputado, sobretudo do volume de trabalho que nós temos aqui. A pessoa fala que se trabalha de terça a quinta, mas também é de terça a quinta que a gente fica aqui até meia-noite, quase todas as vezes, e volta para os seus estados para trabalhar também. E aqui o estágio de visita poder, para além disso, levar muitos deles aqui estudam na área do direito, certamente será importante poder ver do lado do papel legislativo, além da função legislativa, a função fiscalizadora do nosso poder. Tá certo. E você que está em casa aí, gostou da Semana dos Jovens? Então entra no nosso site e descubra como é que você pode participar do estágio visita e também do nosso Ocupação. E o nosso bate-papo de hoje é sobre os desafios do primeiro emprego, do mercado de trabalho para esses jovens que estão aí preocupados em conseguir o primeiro emprego. Deputado Leonardo Pisciani, qual foi o seu primeiro emprego? Com quantos anos você tinha? Olha, Carol, eu comecei, a minha família, né, trabalha com pecuária, com produção. Então, eu, desde muito novo, trabalhava, ajudava na gestão e também na fazenda. E eu comecei, ali com 15, 16 anos, a fazer um curso de inseminação artificial. E eu passava meus períodos livres, eu não estava estudando, na fazenda, fazendo inseminação artificial no gado. Não sei se hoje em dia eu sei mais fazer, que já tem muito tempo. E depois, quando eu concluí a faculdade de Direito, eu trabalhei, estagiei em escritório de advocacia, e já com 21, 22 anos. Aposto que essa ninguém imaginava. E você, deputado Domingos? O meu também tem cunho familiar. Meus pais são advogados, os dois, e tinha um escritório de advocacia na área de direito administrativo, prestando assessoria a municípios. Aí eles saíram do escritório porque ambos também entraram na vida pública, e eu, assim que entrei na faculdade de Direito, ainda no primeiro, no segundo semestre, eu já comecei a estagiar nessa área de direito administrativo, prestação de contas, todo esse apoio a municípios, sobretudo, acompanhando os processos junto a tribunais de contas. Certo. E aqui na plateia, quem não trabalha? Todo mundo. Quem tem estágio? Bastante gente. E quem sustenta a família? Menos gente. Interessante. Então, antes de começar esse bate-papo, vamos ver uma reportagem sobre os desafios do primeiro emprego na América Latina. A crise econômica de 2008 gerou a perda de aproximadamente 61 milhões de postos de trabalho no mundo. Hoje, são mais de 200 milhões de desempregados. Entre os jovens, a taxa de desemprego chega a ser quase 3 vezes maior que a dos adultos. Os principais atingidos são jovens entre 18 e 24 anos com o ensino médio incompleto, mas os dados mais recentes indicam que aqueles com escolaridade mais alta, que até pouco tempo eram menos afetados, passaram a ser as novas vítimas do processo. No Brasil, o desemprego aumentou também
porque o número de pessoas diplomadas pelas universidades saltou de 500 mil para 800 mil por ano na última década. Para a Organização Internacional do Trabalho, as perspectivas não são boas e o número de desempregados no mundo deve continuar aumentando nos próximos 2 anos. Tá certo. Deputado, a gente tem aqui no Brasil o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego, mas ele é voltado só para as famílias com menor renda familiar, jovens de 16 a 24 anos. É suficiente para enfrentar essa questão dos desafios de se conseguir um primeiro emprego? Olha, eu creio que para você enfrentar os desafios do primeiro emprego, aliás, a minha primeira eleição, eu fui candidato justamente defendendo a bandeira do primeiro emprego. A gente verificava a dificuldade que o jovem tinha de conseguir a sua primeira oportunidade, de porta em porta, de empresa em empresa, se cobrava experiência, se cobrava uma série de qualificação que muitas vezes o jovem não tinha. Eu acho que é importante, sim, você sempre ter um olhar para aquelas famílias que mais precisam. Você dê oportunidade de ascensão social. Mas eu acho que o fundamental, sobretudo no mundo que a gente vive hoje, é você dar qualificação. Você precisa oferecer ao jovem, ao trabalhador, de modo geral, qualificação, porque há uma concorrência grande e a diferenciação está exatamente o quanto amplo aquela pessoa consegue ser nas suas habilidades, nos seus conhecimentos. Então, quanto mais saber, quanto mais conhecimento se tiver, você tem menos dificuldade ou tem mais oportunidades de enfrentar. Então, eu creio que são 2 coisas: o estímulo, o programa de estímulo direto, e o investimento na qualificação, Domingos, porque a grande desigualdade que nós temos no Brasil hoje é, sem dúvida nenhuma, nas oportunidades na educação, na qualificação. Porque aqueles que podem prover a sua educação largam na frente, largam com uma vantagem. Quando a gente conseguir igualar esses degraus, certamente a gente terá mais igualdade. Eu tenho aqui também falando, assim que eu entrei, eu fui eleito presidente da Frente Parlamentar da Juventude, onde nós conseguimos aprovar ainda em 2011 o Estatuto da Juventude, que estava há 11 anos engavetado aqui na Câmara dos Deputados, já está passivo de regulamentação, é uma bandeira que nós estamos lutando, e que ela facilita também todas essas garantias e direitos que nós precisamos dar aos nossos jovens. Mas quando nós tratamos especificamente sobre o primeiro emprego, nós temos aquela velha história que já falou aqui o Léo, que não consegue o emprego porque não tem experiência, nem consegue adquirir experiência porque não tem a oportunidade de ter o primeiro emprego. Mas o que tem algo que nos causa grande espanto é a evolução do jovem nem, que é aquele que nem estuda e nem trabalha. E agora com um novo nem, que é o nem estuda, nem trabalha e nem quer trabalhar, nem estudar. Então, isso tem tido uma evolução muito grande. Nós temos aí uma taxa de desemprego no jovem em idade estudantil de 50%, aonde 23% desses apenas está realmente disposto a continuar investindo nos seus estudos. Então, os demais, e aqui você viu aqui na TV que ele fala que o que tem ensino médio incompleto é o mais atingido, mas isso não é algo para a gente bater palma, não. Porque o que está em jovem com ensino inferior à 4ª série, ele está tendo a maior taxa de emprego dentre todos os jovens, porque está sendo o empregado mais mal pago do Brasil. Então, deputado, nós já temos perguntas da plateia, inclusive uma delas para o senhor. Faça a sua pergunta. Eu só queria que você falasse o nome, o estado que você veio, o curso que você faz. Meu nome é Erotildes Robert, eu faço Direito na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, mas eu sou baiano, venho de uma cidade muito pequena, e eu gostaria de fazer uma pergunta para o deputado a respeito das políticas públicas que estão sendo tomadas a respeito dessas cidades pequenas que sofrem com a falta de emprego, a falta de oportunidade e que estão cada dia menores. Ou seja, os jovens estão saindo dessas cidades e a procura de emprego nos grandes centros e deixando essas cidades cada dia menores, cada dia mais fantasmas. Eu gostaria de saber quais são as políticas públicas que estão sendo... Na própria lei que ela falou aqui, existe um programa em parceria com ele, que é a questão do crédito supervisionado. Isso é algo muito pouco utilizado pela juventude. Nós temos aí o ProJovem, que ainda tem tido amplo acesso e amplo trabalho, mas pouco resultado prático
em colocar o jovem no primeiro emprego, isso nas políticas de crédito, que aí é algo que a gente conseguiria ter capilaridade de levar isso para muitos lugares, sobretudo em regiões, você falou aí na Bahia, que temos aí o fundo, o FNE, que são os fundos constitucionais, que são linhas de créditos operadas pelos bancos, como o Banco do Nordeste, que tem o Pronaf Jovem. A utilização é baixíssima. E ainda assim, quando os critérios estão utilizados são os de jovem até 29 anos, geralmente os tomadores de crédito são aqueles mais próximos dos 29 anos. Então, nós precisamos avançar. Eu tenho um projeto de lei que trata sobre isso. Tem um outro projeto de lei também, que está na CCJ, Léo, que trata sobre todas as empresas que recebem incentivo ter a obrigação de ter um percentual para jovens de primeiro emprego. São projetos que, quando chegam na CCJ, eles são usualmente engavetados por pressão dos grandes grupos econômicos, porque eles só têm interesse de contratar o jovem com menor qualificação se for para pagar muito baixo, muito pouco. É por isso também que o programa Jovem Aprendiz, o aprendiz em si, tem tido uma baixa aceitação por parte da sociedade pela grande burocracia que se tem. E hoje está lá uma PEC que está colocada, está na pauta da CCJ, a sua admissibilidade, para reduzir a idade mínima laboral de 16 para 14 anos. É algo que eu vejo como positivo por um lado, mas que, se não for muito bem colocado, pode ser prejudicial ao desenvolvimento educacional, que vai tirar realmente esse jovem para jogar diretamente como mão de obra barata, e se não for muito bem organizado, nós podemos ter um grande prejuízo para a nossa futura geração aí. E quem mais tem pergunta? Tem uma pergunta aqui do lado. Boa noite, deputado Leonardo. Meu nome é Marcelo Peterle, sou do Espírito Santo e curso Direito, 6º período na Faculdade de São Geraldo. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência se a Câmara dos Deputados tem algum projeto em andamento ou se tem algum em estudo para poder incentivar o empresário, o empreendedor a absorver essa mão de obra do universitário que sai da faculdade, mas, infelizmente, ele esbarra na falta de experiência profissional, contrário ao que pede as empresas, né, hoje em dia, que é muito mais experiência profissional até do que a própria qualificação estudantil. Bom, a Câmara dos Deputados vem, nos últimos anos, votando vários projetos de incentivo ao primeiro emprego. Nós falamos aqui do Plano Nacional de Incentivo ao Primeiro Emprego, o ProUni, uma série de outros programas que vão na direção do incentivo ao primeiro emprego. O seu diagnóstico ele está perfeito. Você não é simples e muitas vezes e aí eu acho que a gente precisa abordar um outro tema que a gente discute muito aqui, é que a formação estudantil ela deve começar a se voltar, o que acontece em outras partes do mundo, mais para uma qualificação profissional e não para a tradição que a gente tinha do bacharelado, apenas do conhecimento teórico, do conhecimento. Então, é necessário uma evolução do currículo das instituições de ensino, seja no nível médio, no nível técnico, na universidade, algo que seja mais voltado para a vida real e que permita aquele que saiu do banco de aula conseguir ter mais espaço no mercado de trabalho, do que propriamente o conhecimento apenas acadêmico, que é importante também, mas a gente não pode ter um país só de doutores, né? Você também é um país de pessoas com qualificação para trabalhar e para ter bons empregos. Eu vou te dar um exemplo. O meu estado, né, e o seu também, são os dois maiores produtores de petróleo do país. É uma indústria altamente tecnológica, de mão de obra especializada e que paga bons salários. Né? E lá na bacia de Campos, né, lá perto do Espírito Santo, ou lá na bacia do Espírito Santo, você tem muitos empregos de nível técnico, né, de especificidade técnica, que são exercidos muitas vezes por estrangeiros, porque os brasileiros não têm aquela qualificação técnica, não é uma qualificação de universidade, é uma qualificação de nível técnico, e não podem acessar aquelas vagas. Né? Eu, por exemplo, tenho vários projetos da minha autoria que cria escolas técnicas nas regiões produtoras de petróleo para qualificar especificamente para essa indústria, dando um exemplo. Né?
acredito que outras iniciativas dessa natureza também tramitem na Câmara dos Deputados. Só para ajudar aqui, você falou sobre ensino técnico, a gente costuma comparar muita coisa com os Estados Unidos, né? Lá, para cada ensino técnico, nós temos, aliás, para cada bacharel, nós temos 5 técnicos formados. No Brasil, são para cada 2 bacharéis, 1 técnico formado. Então, proporcionalmente, são 10 vezes mais técnicos e tecnólogos sendo formados lá. Então, você tem uma ideia que é a demanda maior do mercado. Tem outra pergunta para o senhor, vindo dali. Boa noite, deputado. Vou fazer minha pergunta para o Leonardo. Sou Lucivânia Alves, de Maceió, Alagoas, curso Administração na Estácio. A minha pergunta é a seguinte: como há dificuldade também em um primeiro emprego, eu queria saber, no seu mandato, qual foi a maior dificuldade que você assumiu com 22 anos, se não me engano, pelo PSB, em 2011? Domingos. O Leonardo é ele, sou Domingos. Bom, pelo PSB em 2011. Aí, pronto, aí não tinha como. Nós, assim que nós entramos, nós fizemos uma grande reunião, reunindo aqui, tentei reunir, exatamente quando eu fui presidente da Frente Parlamentar, todos os deputados abaixo de 35 anos. Tentei fazer isso como fazer um grupo suprapartidário para que a gente pudesse se unir na defesa dessas bandeiras. E conseguimos, até com deputados da oposição e da base. Tanto é que nós aprovamos o Estatuto da Juventude. Quando você entra no programa, nos problemas de emprego, todos eles têm maior dificuldade de tramitar pelo lobby do sistema comercial, industrial brasileiro, que é muito forte aqui na casa. Então, todos os que fazem obrigação de percentual de investimento em capacitação da juventude, abertura de vaga, o percentual da folha ter que ser contratado com jovem de primeiro emprego. Todos esses projetos, eu mesmo dei entrada em 3 ou 4, exatamente nesse sentido. Quando chegou a Copa do Mundo, eu dei entrada, porque em todos os que estavam recebendo benefícios fiscais, que foram vários, para a Copa do Mundo, que colocassem. E todos eles chegavam, quando passavam nas comissões temáticas, e vão para a CCJ. Quando chegavam na CCJ, aí alguém pedia vista, alguém pedia para relatar e sentava em cima. Então, é algo que realmente precisa de um grupo de trabalho aqui. Eu acho que um momento como esse, Léo, até para a gente pedir aí para fazer um grande apanhado disso, porque é algo importantíssimo para a gente estar subindo. Agora mesmo, você está falando aqui de 18 a 24 anos, aumentou o desemprego do ano passado para esse ano em 4%, quando de 25 a 29 vai aumentar menos de 1% ou 2%. Então, é claro que está na juventude. E essa juventude, enfim, aí vai para o crime, vai para a droga. É algo que vai trazer outros prejuízos para a nossa sociedade. Temos pergunta para o deputado Pisciani ali. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Meu nome é Silvio Fausto, sou natural de Uberlândia e estudo Direito na UFMG. Eu gostaria de saber do deputado, ele citou a importância do estágio no momento em que ele estava na faculdade, e existe um projeto de lei em tramitação na Câmara que proíbe a existência do estágio não remunerado. Eu gostaria de saber a opinião do deputado sobre esse tema. Olha, eu pessoalmente penso que o estágio ele deve ser uma forma de aprendizado. Evidentemente que, podendo ser remunerado, é o ideal, porque o jovem pode, com aquele recurso, colaborar para a sua formação, né? Afinal de contas, não é de graça que se forma, né? Mesmo quando você estuda numa instituição pública, que não paga mensalidade, mas há um custo, há o seu custo no dia a dia, o seu custo de transporte ou de moradia, quem sai da sua cidade para estudar em outra cidade, há curso de material. Muitas vezes, para você se aprofundar um pouco mais, tem que comprar um livro, tem que comprar um determinado material. Então, se o estágio puder ser remunerado, eu penso que é o ideal. Então, nós vamos sempre buscar medidas que fomentem o estágio remunerado. Agora, eu não vejo nenhum problema no jovem que quer trabalhar, né, dentro da área que pretende se formar, para adquirir conhecimento, trabalhar sem remuneração. Não pode ser a regra, porque senão
todas as empresas ou, enfim, instituições onde tem isso, vão querer que o jovem vá lá de graça dar a sua contribuição. Mas, evidentemente, que aqueles que quiserem fazer voluntariamente devem ter esta liberdade. Mas, repito, acho que o ideal é que a gente consiga ter estágios que remunerem para ajudar o jovem a custear a sua formação. Antes de passar para mais perguntas, a gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Se você que está em casa quer participar, ligue para o nosso 0800 619 619 ou mande um e-mail para o programa ocupação@câmara.leg.br. Entre também no Facebook ou também no nosso chat. Até daqui a pouco. Olá, pessoal, estamos de volta com Ocupação, o programa da TV Câmara, com jovens de todo o Brasil que passaram uma semana em Brasília para conhecer como funciona a Câmara dos Deputados. E hoje nós estamos discutindo os desafios do primeiro emprego. Para quem é jovem, é sempre complicado começar a trabalhar. E nós já temos perguntas do pessoal que está em casa. Quem responde as perguntas são os deputados Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro, e o líder do PROS, deputado Domingos Neto, do Ceará. O deputado Pisciani também é líder do PMDB. Eu quero voltar esse bloco com uma pergunta que veio de casa. A pergunta da Rakira Yamata, de Sobradinho, aqui do Distrito Federal. Ela diz: o desemprego entre os jovens é alto e para resolver esse problema é necessário políticas públicas com subsídio aos empregadores. Mas como fazer isso na atual crise econômica? Como fazer isso, deputado? Olha, de fato, no atual momento econômico não é fácil subsídios, né? Aliás, nós temos discutido aqui o chamado ajuste fiscal. Na verdade, a redução de algumas despesas, o corte de algumas despesas e aumento de algumas receitas, que tem as mais variadas causas. Evidentemente, dava um programa inteiro para a gente falar da questão econômica. Mas o fato é que não é simples, né? É preciso ordenar prioridades. Vamos ter que tirar recursos de um determinado local e colocar em outros programas que sejam prioridade. E é bom lembrar que a gente está com um orçamento, a gente tem que votar, que veio do Poder Executivo, com 30 bilhões de déficit, ou seja, faltando encontrar onde estão esses 30 bilhões. Então, caberá ao Congresso fazer esse ajuste e esse corte de despesas, né? O governo tem esse buraco aí, agora vocês achem a forma de cobrir esse buraco. Então, mas é possível subvenção nesse momento? Olha, eu acho que é possível, sim, definindo prioridades. Não no volume que já tivemos em outro momento, mas é possível. É preciso, sim, sobretudo para as famílias. Nós falamos aqui no início, sobretudo para as famílias que são numa situação mais grave, né, numa situação social mais difícil. Deputado, antes do senhor falar, a gente tem uma outra pergunta também a ver com o programa sobre esse tema aí. Rapidinho, é porque tá ligada. Esse Programa Nacional do Estímulo ao Primeiro Emprego, a pergunta é da Bia Coulsani. Por que não estender para os recém-formados? Aí ela pergunta, entra na questão do aumento de gastos também. Só voltando aqui ao assunto, eu já entro na resposta. A grande crítica que eu faço ao programa de desonerações que foi feito em 2011, que nós tivemos que voltar agora, é que ele foi feito sem critérios. Então, ele foi feito horizontal. Então, vamos supor, você faça uma desoneração para toda a cadeia produtiva das padarias, certo? Todas as padarias receberam, independente de uma gerar emprego ou aumentar ou não. O que eu defendia, Léo, não é nem que a gente precisa fazer um novo programa, não. Já existem e continuam existindo até hoje vários setores que recebem incentivo do governo. O que nós podemos colocar é que, como cláusula, como meta de obrigação, para que ele possa ter esse benefício, que ele tenha uma obrigação, que seja, entre elas, a investir, tomar empréstimo para fazer investimento, meta de geração de emprego e contratação de jovem de primeiro emprego. São esse tipo de critérios que eu acho que a gente pode adotar dentro do já colocado. Na questão da política da política de primeiro emprego, é algo que a gente precisa rever, porque a lei é de 2004. Então, realmente, é algo que a gente precisa fazer uma modificação. E eu acho que é momentos de crise, como esse, são os momentos também que são mais propícios para você fazer mudanças que possam ter impacto e possam ter críticas. Então, se existe um movimento contra,
será no momento de crise que a gente conseguirá vencê-lo. Nós temos pergunta da plateia. Sou Gabriel de Sumaré, interior de São Paulo, estudo Direito. A minha pergunta é para o deputado Domingos Neto. Tem a ver a respeito com a questão das startups e das empresas júniores. Eu, em Sumaré, tenho militado, juntamente com o pessoal, mais dos partidos de oposição, para tentar viabilizar os programas de incentivo à empresa júnior e à startup como ferramenta de incentivo ao empreendedorismo. E eu vejo que tem uma certa resistência, no geral, dos partidos da base a você gerar incentivos fiscais e você poder reduzir esses impostos. O Democrata sempre tem falado sobre isso na maioria das sessões do plenário. Bom, a questão não é nem sobre essa questão específica da redução de impostos para startups, que eu acho que isso aí seria um consenso entre todos nós. O que nós precisamos aí, de alguma forma, tentar colocar, e um momento realmente de crise financeira fica difícil, é que para você tomar crédito sem ter garantia, precisa que alguém seja essa garantia. Então, naturalmente, se nós queremos fazer um fomento a jovem empreendedor, a startup, ao empresário jovem, para que ele vá tomar crédito no BNDES, no Banco do Nordeste, no BASA, ele vai ter que ter garantia. Para ter essa garantia, nós teríamos que ter um fundo. E se você reduz a arrecadação, aumenta os juros, né? É inversamente proporcional. Então, é uma linha muito tênue de equilíbrio. Você tem que equilibrar um nível de carga tributária, que já é muito elevada no Brasil, e que o ideal é que reduzisse, com os juros que também são elevados no Brasil, muito embora atualmente sejam muito mais baixos do que já foram em outras épocas. E nós tentamos. Mas nesse momento ainda são altos. E se você faz uma redução muito drástica da carga tributária, ela é positiva por um lado, mas ela aumenta os juros de outro, também trava a Nós somos 100% a economia. favor dessa questão. Nós tentamos no Estatuto fazer o fundo, criar um fundo, onde, como existem diversos outros fundos, existe o FECOP, existe os fundos de incentivo à cultura, existem diversos outros fundos, onde nós conseguíssemos vincular parte da arrecadação e esse fundo pudesse ser garantia para empresários jovens tomarem empréstimo. Nós fomos derrotados no plenário. Domingos, e até essa questão do empreendedorismo ela é fundamental. Talvez seja a solução, por exemplo, o nosso amigo ali do interior da Bahia, que perguntou, talvez a solução para as pequenas cidades, para as médias cidades, para o interior, seja o empreendedorismo, porque se você não tem lá naquela região, naquela cidade, uma grande empresa, uma grande âncora econômica, um setor econômico instalado, a solução para fixar, né, o jovem lá e fazer com que ele esteja renda é no empreendedorismo. Ele criando atividades, às vezes pela internet ou por outras iniciativas inovativas que permitam ele fazer renda sem ter que sair da sua cidade. Deputado, nós temos uma pergunta aqui no palco. Boa noite, meu nome é Ismael, eu venho de Martim Campos, uma cidade do interior de Minas Gerais, curso de gestão pública na UFMG. Minha pergunta é para o deputado Leonardo. Eu queria saber, que tem relação ao que o deputado Domingos falou sobre o acesso ao crédito à juventude rural. Muitas vezes, o jovem vai à instituição financeira e é barrado por não ter acesso à terra. Eu gostaria de saber como o Legislativo vem atuando para proporcionar a esse jovem um acesso à terra para que ele possa desenvolver as suas atividades, permanecer no campo, sobretudo para a juventude da agricultura familiar. Olha, o Congresso tem feito a sua parte nessa questão. Tem aprovado as iniciativas, primeiro, de incentivo à reforma agrária, que são fundamentais para você ter uma redistribuição, sobretudo das terras improdutivas, para que elas possam estar nas mãos de quem produz e fornecer crédito a quem produz. Temos também assegurado, por exemplo, nos orçamentos, um orçamento para esses programas, né? Tanto que o orçamento, por exemplo, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele é, hoje em dia, maior do que o orçamento do Ministério da Agricultura, né? Portanto, que é um ministério voltado
para a agricultura familiar, para o jovem rural. Agora, é preciso ter mais eficiência, preciso que esses programas ocorram com menos burocracia e com mais eficiência. A gente volta à questão da economia. É preciso ajustar a economia, para que, com a economia ajustada, a gente possa reduzir os juros. Com os juros e com o risco menor, a gente ter linhas, por exemplo, pelos bancos públicos e também pelas instituições privadas, linhas que sejam acessíveis a quem, por exemplo, tem dificuldade de apresentar a sua garantia, de apresentar a terra como garantia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Congresso tem estado atento, tem feito, de certa forma, e com muito empenho, a sua parte, mas os obstáculos ainda pela frente ainda não são poucos, né? São obstáculos porque a prerrogativa séculos. também, a prerrogativa mais objetiva também não é nossa, né? Porque fica uma coisa muito mais para os governos estaduais e muitas vezes dos municípios, a regularização fundiária. Então temos estados aí com belos exemplos de regularização fundiária, sem querer puxar a sardinha para o Ceará, mas o Ceará já fez mais de 50 mil títulos de terra. Então, com isso, naturalmente, facilita muito a tomada de crédito, porque é onde está o problema. Ele precisa ter o acesso à terra para poder o bem ser a garantia na tomada do crédito. Então, esses programas de regularização fundiária, eles são feitos pelos estados e municípios. A gente tem mais uma pergunta aqui do palco. Passa o microfone. Meu nome é Amanda, eu sou de Recife, faço Direito na UFPE. A pergunta é a seguinte: é importante, né, todo mundo sabe, a renovação das ideias políticas na Câmara Estadual, Federal, etc. Mas, assim, o que os dois são deputados que começaram a carreira muito novos, quais são os conselhos de vocês para quem tem essa vontade de seguir essa carreira política, de participar, contribuir com o futuro do país? Antes de passar a pergunta para os deputados, a gente tem aqui participação no 0800. A Anne Vargas diz que, se o desemprego é problema, a rotatividade também é. E sugere que os deputados façam propostas que formulem projetos que estimulem os jovens a permanecer nos empregos. Deputados. Bom, primeiro, a pergunta da Amanda. Dizer, Amanda, que o desempenho da função pública, da política, ela deve ser feita por vocação. Deve buscar esse caminho aqueles que têm vocação e que efetivamente estão dispostos a se dedicar à causa pública. Eu creio que o caminho que eu fiz, eu posso aqui dizer o caminho que eu fiz. Não tem uma receita de bolo para se buscar, cada um tem uma realidade, uma ideologia. Eu militei no movimento estudantil, né, meu partido, depois presidi a juventude do partido e vim ser candidato, justamente discutindo temas ligados à educação e ao primeiro emprego, que foram sempre as bandeiras principais. Então, você perguntou uma sugestão, se eu posso aqui fazer uma sugestão, é que quem tem vontade, busque esse caminho, busca lá o partido que você acha que mais se aproxima daquilo que você pensa, e as pessoas pensam diferente, a beleza da democracia é isso, e cada um pode ter a sua opinião, pode ter o seu pensamento e manifestar livremente. Então, acho que, como qualquer sonho, como qualquer desejo, você tem que ir buscar, você tem que correr atrás. Então, se você tem essa vocação, o meu conselho é o seguinte: não se amedronte de enfrentá-la, né? Busque o seu partido, o seu caminho e vá para a rua, debater ideias, buscar o apoio da população. Nós temos mais perguntas aqui da plateia. Oi, boa noite. Eu sou a Ellen, estudante de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu queria saber, há muitos jovens que acabam entrando para o crime, vão presos e depois saem. Como eles conseguirem, né, o primeiro emprego deles? Às vezes é o primeiro emprego mesmo, principalmente depois da questão da redução da maioridade penal. Para o deputado Domingos. O Pisciani? Para mim ou para o Domingos? Pisciani. Não, eu creio que esse é uma... Veja, para qualquer pessoa que tenha passado pelo sistema prisional, sempre há, sim, uma dificuldade maior de ressocialização. Para o jovem, ainda maior, né? O jovem ele tem que provar sempre 2 vezes a sua capacidade.
Então, eu creio que a gente tem que investir sempre em programas que desmistifiquem essa questão do ex-detento, ou daquele que tem passado pelo sistema prisional. Afinal de contas, o ideal é que o sistema prisional ele recupere as pessoas e não perca de vez. Nós temos uma situação carcerária no Brasil, não só para o jovem, mas para a população em geral, que é um caso de tragédia pública, né? 400 mil mandados de prisão em aberto. Então, talvez o caminho não seja esse, né? Talvez não seja prendendo, só prendendo, evidentemente, que quem comete crime deve pagar pelo que cometeu, mas a gente tem que discutir alternativas, penas alternativas para determinadas modalidades de crime, progressões de regime. Eu, particularmente, vou nesta direção. Isso é uma discussão acaloradíssima aqui no Congresso, entre os que defendem um endurecimento maior de pena. Eu, pela minha formação no direito, pela militância que tive nas questões mais ligadas ao direito, fui presidente da Comissão de Justiça aqui da Câmara dos Deputados, tenho uma visão mais, vamos dizer assim, menos dura dessa questão. Acho que talvez não seja a solução. Com redução à maioridade penal, eu tenho uma posição, em geral, contrária à redução da idade penal, com uma exceção, que são os crimes dolosos contra a vida. Porque eu acho que não há justificativa para se subtrair a vida de ninguém. Não é a idade, não é a condição social ou qualquer outro que seja o argumento que pode justificar a pessoa tirar a vida de alguém. Então, com relação aos crimes dolosos contra a vida, que são assassinato, latrocínio, a lesão corporal seguida de morte. Deputado, para tentar voltar um pouco aqui para o tema do mercado de trabalho, a gente tem uma pergunta para o Domingos Neto ali. Boa noite, meu nome é Everton Nascimento, sou de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, e curso Direito. É evidente que a falta de qualificação dos jovens talvez seja um dos maiores problemas na busca do primeiro emprego. Provavelmente a solução não estaria dentro das escolas, porque hoje nós temos um ensino fundamental e médio que não te forma em praticamente nada. Talvez não seja a solução dentro das escolas fundamentais e médias, o jovem já sair formado com algum curso, alguma coisa? Sem dúvida. Eu não tenho que voltar para o tema vou responder a sua questão. O caminho é a escola tempo integral, sem dúvida nenhuma, e o ensino médio e também o antigo ensino fundamental 2, é que a gente possa caminhar no sentido de ser o ensino médio profissionalizante. Eu sou contra a redução da maioridade penal, fortemente, trabalhei contra isso, fui derrotado aqui, mas sei que é posição minoritária da sociedade, mas vários que são aqui do direito vão também compreender que eu até concordo no fundamento teórico. Mas o que nós estamos falando de redução de maioridade penal, no caso, é o seguinte: nós estamos falando sobre inimputabilidade. Você não pode dizer que uma pessoa ela é inimputável para muitas coisas e pode ser só para uma. Não pode, porque inimputabilidade está falando da capacidade penal. Então, ou é tudo ou é nada. Nesse sentido, nós temos que prevenir que o que eu te falei até no bloco anterior, que quando você tira a oportunidade do jovem, ele não está estudando, ele não está trabalhando, e muitos deles não estão procurando estudar e trabalhar, o caminho deste será o crime. Então, o mote deve ser do nosso país, enquanto ao fim que se propõe a nossa Constituição, uma Constituição inovadora, republicana, democrática, deve ser preventivo. Então, para isso, nós só vamos fazer com a educação de qualidade. Mesmo assim, como eu falo de desemprego da juventude, ele não está diretamente vinculado, objetivamente, à baixa qualificação. Você vê, a maior taxa de emprego entre os jovens é exatamente da 4ª série para baixo. Então, nós precisamos combater também esse tipo de subemprego. É o cara que precisa de uma mão de obra braçal e vai contratar o jovem porque paga mais barato. Isso nós temos que proteger também. Por quê? Porque aquele jovem que quer
ter acesso a um celular, que quer poder comprar alguma coisa, vai deixar de estudar para poder ir trabalhar. Daí, nós temos que ter uma visão ampla desse sistema, porque se nós formos olhar diretamente o emprego sem estar preocupado com a educação, e nós não podemos deixar que isso aconteça, não podemos também burocratizar como faz o aprendiz, que acaba sendo tão burocrático que quase não se usa. Mas nós não podemos avançar de tal forma a ter uma juventude em pleno emprego que possa atingir na educação. É por isso que, sem dúvida nenhuma, o foco principal para a política de emprego é a educação. Tem outra pergunta para o senhor aqui no palco, do lado do senhor. Mais uma pergunta. Boa noite, deputado. Meu nome é Romilus Coelho. Eu venho do Piauí, sou de Teresina e sou estudante do curso de Direito, já estou no 8º período. Você trouxe aqui ao palco a estatística referente Estados Unidos, Brasil, referente ao bacharelado e ao curso técnico. Na sua opinião, qual seria o motivo de hoje a gente se encontrar diante de tal situação e o que seria possível para modificar isso? O que seria possível? Bom, o Brasil está escolhendo uma nova visão sobre a educação. Essa é uma coisa. Universidade no Brasil, para a sociedade, é fazer bacharel. No mundo todo, a função da universidade é ser centro de pesquisa. Então, isso já tem por si uma diferença. Gerar emprego e ter qualificação em outros países estão vinculados ao ensino técnico. Quando eu falo escola técnica, que ele falou, não é só para ensino superior. Nós temos o técnico, que é para ensino médio, e temos o tecnólogo, que é para ensino superior. Nos governos passados, aqui não quero fazer bandeira de partido, mas realmente tem que se qualificar, tem que se reconhecer, foi avançado muito nessas escolas profissionalizantes. Nos próximos anos, quando começarem a se formar as primeiras turmas, nós vamos começar a ter uma nova média nessa questão. Agora, e nós não podemos dizer que o Brasil, que é um problema também, assim, eu vi na matéria, que aumentou o número de ensino superior, quando no Brasil ainda é tão pouco. 800 mil para uma população de 200 milhões é mínimo, é muito pouco. É o quê? 0,5%, um pouco mais que isso. Então, realmente nós temos que ver que e detalhe, isso cresceu por quê? Fiéis, por conta das universidades privadas. Quantos aqui estudam em escola privada, faculdade privada? Muitos. Quantos de vocês a faculdade é nova? Ou a faculdade começou há 10 anos para cá? Então, vocês fazem parte de um mercado que nasceu a partir do FIES. Quantas e quantas universidades nasceram, ampliaram, criaram curso a partir do FIES? Agora, o problema foi feito, em certa parte, sem olhar critério. As empresas olharam o negócio. Então, ela vai ver qual é o curso que a sociedade quer. Mas quem licencia o curso, que é o MEC, não olhou o que a sociedade precisa. Daí é que vai ter uma saraiva de gente sendo formada para uma demanda inexistente. Mas mesmo assim, esse já disputa é diferente, porque ele está formado. Tem outra pergunta aqui no palco para o deputado Pisciani. Boa noite a todos. Deputado, meu nome é Carlos, eu faço administração em Salvador, na Unímira Paralela. Eu queria saber, essa semana que a gente está acompanhando todo o trabalho dos deputados, qual é a sua posição enquanto o projeto que foi aprovado, que retira a condição de nós que saímos da graduação para fazer uma pós nas universidades federais do Estado. Deve ser o pagamento. Da PEC 395. Não, veja, eu creio que essa questão precisa ser regulamentada, né? O que está se botando na Constituição, e ela não é autoaplicável, ela depois terá que ser regulamentada por uma lei ordinária, foi a possibilidade das instituições públicas poderem cobrar por MBA, por pós-graduação, por doutorado. Qual é o conceito disso? Hoje você tem uma dificuldade de financiamento das universidades públicas. Então, esse é um meio, partindo do conceito, que quem está fazendo um mestrado, um doutorado, um MBA, já está no mercado de trabalho, já está apto, ele pode, de alguma forma, contribuir para que esse recurso seja revertido em favor da graduação e possa melhorar os cursos de graduação. Evidentemente, que eu acho, sob esse aspecto, eu sou favorável. Eu acho que, na lei, a gente vai ter que excepcionalizar alguns quadros. Uma parte das vagas deve atender alunos com um perfil
com um determinado perfil social que não terão condição de pagar esse curso. Então, eu acho que é possível equilibrar, né? Eu fui relator aqui, por exemplo, da lei de cotas no serviço público, que discutiu um tema bastante polêmico, né? E a gente conseguiu aprovar o parecer. Não uma espécie de cota, mas uma espécie de, nesta questão, deixar algumas vagas separadas para alunos de perfil social de renda menor, portanto, não teriam condição de pagar. Mas eu, a princípio, acho a iniciativa, de modo geral, positiva, porque ela reforça, primeiro, a competitividade das universidades privadas, e como o Domingos colocou bem aqui, a universidade tem a função não só de formar os alunos, mas de ser centro de pesquisa, de ajudar Deputado, nosso na tempo já inovação. está quase esgotado. Eu queria agradecer a participação do senhor. Deputado Domingos, uma intervenção rápida sobre esse tema do projeto aprovado ontem. Só para colocar que esse projeto ele vai também aumentar a oferta de cursos de pós-graduação, vai aumentar a oferta de curso de doutorado, e ele também, não obrigatoriamente, tornará todos os cursos pagos. Isso também vai poder regulamentar o que existe em muitos cantos do mundo, que é a parceria entre setores comerciais com as universidades públicas. Isso acontece em vários cantos do mundo. Por exemplo, tem o polo petroquímico lá de Abreu e Lima e tem a universidade perto. As empresas do polo petroquímico financiarão a universidade nos cursos de pós-graduação, doutorado, e o curso para os alunos seria gratuito. Então, nós precisamos regulamentar isso apenas e para proteção, e certamente o seguinte, como não são entidades sem fins lucrativos, esse recurso que vai entrar, ele vai voltar para a estrutura da universidade, vai melhorar o curso de graduação, vai melhorar a qualidade da universidade para os professores e vai aumentar a oferta de curso de pós-graduação, beneficiando assim a todos. Então, tenho certeza que foi algo bom que a gente fez aqui. Obrigada, deputado. Obrigada pela presença de vocês novamente. Pessoal, obrigada pela presença de todo mundo. O debate foi ótimo, mas o nosso tempo acabou. As perguntas que chegaram e que não deu tempo da gente conseguir ler aqui, nós vamos enviar para os deputados. E esse foi o Ocupação. Se você não conseguiu ver todo o programa, é só ir lá na internet, no câmara.leg.br/ocupação. E o programa volta no dia 26 de novembro, às 19 horas, com mais estudantes aqui em Brasília e deputados discutindo temas de interesse de todo o país. A gente espera você. Eu quero agradecer à 2ª Secretaria, à produção, ao pessoal do CEFOR, ao Centro de Formação da Câmara e à Coordenação de Participação Popular. Tchau, pessoal. Vem todo mundo aqui para foto. Uma salva de palmas para todo mundo.